Desejo mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e sua paz na sua vida. Vamos orar ao começar este estudo. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez nós pedimos a ajuda e a intercessão do Espírito Santo para aprendermos sobre a profecia do quinto selo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine. Sabemos, Pai, que passaremos por momentos difíceis nessa terra, mas com o Senhor seremos mais do que vencedores. Abençoa a mim mais uma vez, me usa como teu instrumento, teu humilde servo, Pai, para ensinar ao teu povo. E abençoa aqueles que estão assistindo também, Pai. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 6, verso 9 a 11 nos diz o seguinte: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como eles igualmente foram. Agora então temos o quinto selo, as almas debaixo do altar. É a consequência do quarto selo do Apocalipse, do qual são os mártires que deporam sua vida em testemunho à verdade. O sangue deles serviram de semente para a proclamação do Evangelho. Muitos deles entregaram sua vida. E agora temos então as almas debaixo do altar. O altar simboliza aqui agora a graça de Deus, o sacrifício que é Jesus Cristo, que foi oferecido como Cordeiro de Deus. Eles não eram o sacrifício, mas morreram em detrimento ao sacrifício, ou seja, debaixo do altar. Oferecendo então a justificação pela fé, é a mensagem também do terceiro anjo. Vemos aqui também que são as testemunhas de Jesus, e foram mortos também por causa da palavra de Deus. O verso 10 nos diz que eles clamaram: Até quando, soberano Senhor? Não vingas nem julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. A mesma referência nós encontramos também no primeiro homicídio, assim como nós encontramos nos últimos mártires desse mundo. O primeiro homicídio entre Abel e Caim. Caim ofereceu daquilo que ele quis e Abel ofereceu um sacrifício aceitável ao Senhor, do qual Abel foi morto por causa desse sacrifício, desse altar. Agora temos no final uma oferta do qual eles apresentam, sendo um dia falso, um domingo, sendo o dia do sinal da besta. E agora temos os filhos de Deus apresentando uma oferta aceitável, que é o sinal do selo de Deus. E eles também agora são mortos. E eles estão agora mortos debaixo do altar. São mortos e clamam debaixo do altar, aliás. Agora também nós vemos que as almas, elas não são literais, mas elas são símbolos dos mártires que foram mortos por eles, pelos perseguidores. E nós podemos encontrá-los fazendo justiça. Eles pedem justiça a Deus, mas Deus concede com que eles mesmos também julguem aqueles que os perseguiram. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse 20, no verso 4. As mesmas almas aqui nós encontramos. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dados autoridade de julgar. Ouvi também, as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Voltemos lá e vamos ver de novo. As almas, no capítulo 6, no versículo 9, diz: As almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Qual é o testemunho que sustentavam? A mensagem do terceiro anjo e a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então voltamos lá no Apocalipse 20, verso 4. Diz assim:
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. São esses os mártires que agora julgam também o céu, alguns deles. São esses que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca. Mas, ainda porém, os mártires não se completaram. Eles têm que se completarem, e eles clamam até quando? E Deus diz, recebam então agora as vestiduras brancas e esperem mais um pouco, até que se complete também o número dos mártires, com o mesmo testemunho que vocês deram. E esses mártires vão ser mortos igualmente como vocês foram. A palavra de Deus diz. Agora, saber quem são os servos, quem são os conservos e seus irmãos na profecia. A própria Bíblia nos diz quem são os conservos e seus irmãos, que vão ser mortos igualmente como esses mártires foram. Nós podemos encontrar a resposta em Apocalipse 22. A partir do verso 8, temos então a descrição de João com um anjo. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Também no Apocalipse 19, verso 10, nos diz, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que a profecia nos diz é que os conservos e seus irmãos dá a entender que é um anjo na profecia. É um anjo que vai morrer? É um anjo que vai ser mártires? Não, meus irmãos. É um outro anjo. Vamos ver. Se até agora nós vemos que existe a mensagem do terceiro anjo sendo pregada, há então um outro anjo que dará a mensagem final a essa terra. E essa mensagem é a mensagem do anjo do capítulo 18. E o capítulo 18 do Apocalipse nos diz o seguinte: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E o capítulo ainda continua dizendo. Mas vamos falar então sobre o anjo do capítulo 18, que é o anjo que representa os conservos, os seus irmãos, que é a última mensagem a ser dada depois da mensagem do terceiro anjo. A página 611, em continuação, nesse capítulo nos diz: o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Quem é esse anjo que vai se unir com a mensagem do terceiro anjo? Está aqui no começo do capítulo 38. Aqui ele nos diz o seguinte: a respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se:
Os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, verso 5. Encheu a medida de sua culpa, e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevierem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados, e não incorram nas suas pragas. Essa é a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória, e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada: sai dela, povo meu. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Na página 390 diz: o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, do verso 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo, e cumprirá a sua obra, quando os que não crerem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses 2,12, forem abandonados para que recebam a superação do erro e creiam na mentira, a luz da verdade brilhará, e então sobre todos os corações que se acham abertas para recebê-la. E os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Os últimos mártires agora são revelados. São esses que vão morrer, que vão darem testemunho à sua vida. São esses o que proclamam a mensagem do capítulo 18. Sai dela, povo meu. Vemos que a profecia ela nos diz ainda mais. No capítulo 14, fala sim que as testemunhas irão morrer após a mensagem do terceiro anjo. Pois após a mensagem do terceiro anjo, no capítulo 14, nós temos no verso 13 dizendo: então, aí a quarta voz, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Existe uma classe de mártires que vai morrer após a mensagem do terceiro anjo. E isso vai se completar agora no capítulo 18, quando ele for anunciado com potente voz. É o anjo do capítulo 18. E no verso 14, do capítulo 14 em diante, nós temos a ceifa e temos depois a vindima. É o resultado, então, da ceifa, da colheita e do selamento do povo de Deus e do selamento da marca da besta. Esse é o contexto que nós encontramos aqui. E em Mateus 24, verso 14, encontramos então a referência que Jesus nos dá. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Realmente é o que conclui Mateus 24 e o livro dos 7 selos. Ou seja, temos agora, até o 5º selo, a graça sendo oferecida. Mas é a última mensagem a ser oferecida. Essa é a explicação. Que Deus os abençoe e que possamos ainda estar firmes e permanecer até aquele dia, mesmo que deponhamos as nossas vidas. Mas haverá ainda um povo, um remanescente que passará vivo por esse tempo. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo que falaremos sobre o 6º selo. Amém.